Beleza, vamos dar início aqui então a mais um vídeo. Mais uma vez sejam todos muito bem-vindos. Estaremos aqui novamente farmando, dessa vez uma outra DG, né, para dar uma variada. Aqui vamos estar no Apocalipse Ilusivo, torcendo para vir algum dropzinho legal. Enquanto isso, hoje acho que eu não vou puxar para nenhuma questão muito relacionada a game design em si, nada muito técnico. Até porque eu estou com preguiça. Eu pensei, no entanto, em simplesmente largar aqui e ir conversando as coisas da vida. Mais ou menos com um tópico em mente, mas não nenhum roteiro, nem nada mais elaborado. Isso veio da ideia de um vídeo que apareceu recentemente, o qual comentava sobre a questão de como mulheres muitas vezes gravam vídeos se maquiando, né, e coisa assim. Quando você vai ver, acaba sendo simplesmente por uma questão de que lá estão elas fazendo algo que elas fazem 452 vezes por ano e simplesmente algo que acaba se tornando meio automático, né? Você tá lá, o seu corpo começa a se mover, fazer os processos que tem de ser feitos, algo que você já planejou, já elaborou, já sabe como é que funciona e consegue simplesmente deixar seu cérebro rodando, pensando em outras coisas, enquanto o corpo tá lá meio que no automático. Que acaba não sendo diferente dessas, acho que 20 DGs que eu acabei pegando aqui pra tentar farmar. Ver pelo menos alguma coisinha. E cá estarei eu, né, fazendo minhas DGzinhas. O mesmo eu diria que vale também pra lavar louça, né, você consegue colocar um videozinho lá e simplesmente quando você desenvolve o processo pra lavar a louça, você desliga o cérebro da parte motora do corpo e vai simplesmente focando nos pensamentos ou em alguma coisinha que você estiver assistindo. Eu acho bem interessante. Enquanto isso, eu pensei em comentar sobre a questão do endgame, principalmente em jogos RPG, né? A questão do dilema do endgame. E o que que acontece no o endgame, né? Que vai vir a ser a etapa do jogo na qual você encerrou o conteúdo base, a história, por assim dizer. No Cabal isso acontece no nível 200, no Path of Exile acontece quando você finaliza os atos. É basicamente a finalização das quests, né? A partir daí começa de fato a questão do farm, começa a questão mais repetitiva, por assim dizer. E no Cabal, por quais etapas que isso passa, né? Você finalizou suas quests, chegou no nível 200. Por se tratar de um jogo mais antigo, por se tratar de um jogo mais antigo, é um jogo que precisou ir desenvolvendo muito essa questão do endgame. Então, chegou no nível 200, você tem o tal do nível Overlord, o qual acho que vai até o nível 100, se não me engano. Depois, nível 100, você passa pro mítico, então você tem que upar novamente, agora só em algumas dungeons. Tem questão de nível da asa. E no Path of Exile, o que que acontece? Você finalizou os atos, toda a história bonitinha, você começa a ter os mapas para você ir fazendo. Aí começa a questão do farm. A partir de agora é tentar deixar o seu personagem mais forte, tentar encontrar algo que deixe o seu personagem mais forte. Mas aqui começa uma questão bastante delicada de se lidar. Porque ao mesmo tempo em que você quer que exista aquela questão do senso de progresso, né? Você não joga um jogo, você não se sente bem se você não sentir que está progredindo e que você está estagnado em alguma questão. Mas ao mesmo tempo não pode ser rápido demais para que esse jogador em questão complete e finalize o jogo, por assim dizer, né? Que seria ter as armaduras, as melhores armaduras, ser capaz de realizar todo o conteúdo do jogo. Se isso acontecer muito rápido, acaba que o jogador vai sair. Então aqui vai sair do jogo, né? Já fez tudo que havia de ser feito, a partir de agora é procurar outras coisas para fazer. Bom, tá bom. Tá, nada de bom. Então, como já terminou o conteúdo meio que programado do jogo, a partir de agora chega na fase em que o próprio jogador tem que decidir o que vai fazer. O jogo ele precisa dar essa liberdade, então já é uma questão de ter conteúdo para
dá essa liberdade para o jogador meio que fazer a escolha dele, né, a partir do que ele quer fazer, a partir do ponto em que ele finalizou o jogo, por assim dizer. Permitir que o jogador sinta que está progredindo naquilo que ele está fazendo, mas não de modo muito rápido para que ele não enjoe do jogo, não saia do jogo após finalizar tudo, e nem de modo tão lento que seja de fato enjoativo, de modo que você não está indo para frente, que você está simplesmente perdendo seu tempo. O Cabal, por se tratar, né, de um jogo mais antigo, ele lida com isso como? A gente vai ter aqui as DGs, tem a possibilidade de ver alguma coisa legal nessa DG, mas a chance é meio baixa, então você fica repetindo várias vezes, torcendo para ver algum dropzinho legal. Mesma coisa no Path of Exile, você fica farmando a currency do jogo, né, farmando as moedas do jogo, por assim dizer, para ir trocando e melhorando seu personagem aos pouquinhos. Entra muito também a questão dos eventos, né, que é uma forma de ir atualizando o jogo, de trazendo conteúdo para o jogo. Não necessariamente trazendo mais conteúdo, né, mas auxiliando nessa progressão. No Cabal, por exemplo, agora a gente está com o evento de Páscoa, no qual ao quebrar alguns itens, você consegue os ovos de Páscoa, que você, para os jogadores mais fortes, né, já com mais dinheiro, você consegue comprar alguns itens. Para os de nível mais baixo, como é o meu caso, eu vou conseguir vender esses ovos, né, até conseguir um equipamento mais legalzinho. Dito isso, acho que é uma questão de equilibrar de fato a progressão de modo que seja progressiva de fato, que você consiga sentir que está progredindo num ritmo em que você não vai finalizar o jogo extremamente rápido. Não sei se eu tinha muito mais a dizer a respeito disso. Acho que agora eu vou parar mais só divagando de fato aqui sobre as questões desse jogo. Sendo que vou estar aqui farmando minha DGzinha, rezando para vir algum dropzinho legal. E fazendo, né, essa questão consideravelmente repetitiva, que é farmando as dungeons. Por mais que... que é essa coisa legal, né, do meta farm, por assim dizer, né, acaba sendo aplicada a questão do meta, não só o seu personagem, mas meta vai ser a forma otimizada de fazer alguma coisa. Então vai ter a forma otimizada de trabalhar o seu personagem, a build otimizada. Isso no Path of Exile você vai ver muito. A questão dos itens. Mas aqui em relação ao meta, eu quero puxar para a questão do farm em si. Que por mais que o jogo traga essa liberdade de você ter diversas dungeons ou diversos crafts, diversos modos de jogar o jogo, vai ter as mais otimizadas, né, para cada estágio do jogo. O que às vezes pode ser interessante, a depender de quanta liberdade o jogo te dá, mas pode também vir a se tornar meio repetitivo, né? Aqui no Cabal, por exemplo, um dos principais farms é pelo menos pro meu nível aqui agora, é essa questão desses núcleozinhos que são usados para melhorar os itens e que eu consigo na DG que eu estava fazendo aqui os outros vídeos, que é o ovo quase chocado. Então ali é um farmzinho bem tranquilo, demora coisa de 2 minutos cada DG, então eu achei essa uma escolha legal, porque como o jogo te permite fazer 20, você meio que vai fazer as 20, porque é rapidinho. Você consegue farmar sem necessariamente ficar tão entediado. Olha, isso aqui é legalzinho. Só um slot. Nada de bom. Essa escolha dessas dungeons consideravelmente rápidas, eu particularmente curto. No Path of Exile é trabalhado de forma também consideravelmente semelhante, né? Você vai ter os mapas, cada mapa você vai fazer bastante rápido. Agora no Path of Exile 2, eu não sei como está, né? Desde a última atualização, muito se comentava sobre o quão impossível o jogo tinha se tornado. Mas no Path of Exile 1, pelo menos, é isso. Você vai fazer um processo muito repetitivo, mas é um processo rápido, com alguma chance de vir alguma coisa. Você vai estar lá, fazendo várias e várias vezes a mesma coisa até conseguir alguma coisa legal. Mesmo esquema tem sido aqui no Cabal.
dungeons rápidas, eu particularmente gosto disso, né? Antigamente tinha muito a questão de algumas outras dungeons aqui no Cabal mesmo, que era Torre dos Mortos e Castelo das Ilusões também, o outro, onde você demorava coisa de 10, 15 minutos para finalizar a dungeon, só que as chances de vir algo ainda eram as mesmas, né? E são consideravelmente baixas as chances de vir algo bom, o que deixava muito mais chato, porque você continuava fazendo as dungeons, só que eram 10, 15 minutos para cada uma, para continuar correndo o risco de não vir nada, né? Aqui, pelo menos agora, os jogos têm se atentado a isso para tentar deixar esse endgame um pouco mais rápido, por assim dizer. Porque, de fato, o endgame é repetição. É seguir fazendo a mesma coisa 452 vezes até conseguir achar alguma coisinha para ver o número subir. Então eles têm trabalhado muito essa questão de acelerar, o que é legal por essa questão de realmente pro jogador, né, a sensação do jogador de que pelo menos, poxa, não veio nada dessa vez, vou fazer outra, 3 minutos, não tem problema, dessa daqui eu não acabei nem vendo o tempo. Mas ao mesmo tempo tira aquela sensação que você vai ter num World of Warcraft da vida, onde as dungeons maiores demoram bastante tempo, requer a questão de fato do RPG, né, das classes, de cada um ter sua utilidade, dos grupos, onde as dungeons precisam de um pouquinho, pelo menos pensar um pouquinho sobre o que está acontecendo. Aqui não, aqui como eu falei, o meu cérebro está simplesmente pensando aqui nas palavras, meu corpo está fazendo o que a dungeon pede. Clica no bichinho, mata o bichinho, vai pro próximo bichinho, mata o próximo bichinho, por aí vai. Mas aí entra um equilíbrio delicado, né? Porque se colocando dungeons mais complicadas exigiria a questão do grupo, mas logicamente esperaria-se, né, alguma recompensa maior também, afinal vai envolver mais jogadores, envolve mais preparo, envolve muito mais coisa do que simplesmente agora vocês não podem ver, mas eu sequer tô com a mão no mouse. Eu ativei aqui meus buffzinhos, os overs, e vou largar ele aqui batendo enquanto eu espero vendo aqui o que acontece. Então alguns jogos conseguem trabalhar bem isso, outros trabalham por esse endgame mais rápido, no sentido de você jogar solo e fazer as missões mais rápido. Eu acho que as duas opções são válidas, vai depender muito da questão do jogo, a player base também influencia muito, afinal um jogo com mais jogadores você consegue trabalhar melhor, talvez no outro Cabal, talvez tá, no Cabal BR, por ter uma player base maior, pudesse ser trabalhada essa questão dessas dungeons maiores e com mais bosses que exigem de fato um tanque para tancar, porque existem as classes nesse jogo, né? O arqueiro consegue curar, o como é o nome? Guardião? Guardião arcano? Acho que sim. É uma raça exorbitantemente tanque, tem um guerreiro que é bastante tanque também, os magos e os magos negros são muito de DPS. Só que acaba que tudo perde sentido porque você consegue jogar solo, então divirta-se, jogue com o que você achar legal. Não tem essa questão do meta, por mais que o Mago Negro esteja consideravelmente forte em relação a outras classes, e o Duelista sempre foi dito como a melhor classe aqui do jogo, mas sempre nessa questão voltada para o jogador solo, né? Então tem a melhor classe porque você consegue fazer mais conteúdo enquanto jogando sozinho. Novamente volta a não fazer diferença. Joga com o que você achar divertido. Já em outros jogos, nossa Lineage também, Lineage puxava muito a questão do meta para os personagens, que tinham os anões, se não me engano, para as guerras, que eles conseguiam construir robôs gigantes, eram os artesãos, né, a raça dos anões, conseguiu construir armas super interessantes, então é algo que eu acho que vem sendo perdido com essa questão de que todo mundo pode fazer tudo sozinho. Acaba sendo uma adaptação para o jogador moderno, que muitas vezes vai estar jogando sozinho, que muitas vezes não vai ter um grupo, não vai ter um tempo, não vai conseguir conciliar a agenda com um grupo de pessoas.
mas é algo que é perdido, né? É bom pra quem quer jogar solo, então vai de procurar um RPG que atenda as suas expectativas enquanto jogador, se você quer jogar solo, se você quer jogar em grupo, se você quer ter uma role definida, né, uma utilidade definida. Aqui, se você tiver forte o suficiente, todo mundo é... Até um passo. Se você tiver forte o suficiente, seu personagem pode ser um arqueiro, tanque, porque sim, porque você tem mais defesa, tem um equipamento melhor do que o guardião inimigo. Ao mesmo tempo em que você pode ter um guardião DPS porque você está com equipamento exorbitantemente forte e vai chegar em qualquer outra classe e dar hit kill. Não chega a ser absurdo assim, mas influencia bastante. Bom, não sei se eu tinha nenhuma outra reflexão para trazer. Sequer foi uma reflexão, foi mais uma divagação aqui sobre essa questão do endgame atual e como ele tem sido trabalhado nos jogos. Caso vocês conheçam alguma outra forma que... Oxê. Alguma outra forma que RPGs trabalham, principalmente MMOs, RPGs que sofrem mais com essa questão, porque tem um balanceamento mais delicado, né? Em RPGs não online, em RPGs que não envolvem outros players, você não tem esse problema. Se um jogador conseguir os melhores itens, você vai no Skyrim da vida, por exemplo, um mundo aberto, você consegue rapidamente ir lá nas minas acho que é a mina dos anões, você consegue explorar e muito cedo conseguir um equipamento muito forte e pode ser interessante, né? Você pode gostar, você vai estar meio overpower, você consegue ficar muito overpower pro seu nível de jogo, pro que está acontecendo agora, e é completamente indiferente. Já no caso dos MMOs é necessário esse controle maior, né? Para manter o balanceamento, até para tentar sempre manter aquela questão de ser viável para novos jogadores. Porque se você, enquanto jogador, chega aqui pra jogar um joguinho... Eu posso fazer isso? Posso. Chega pra jogar seu joguinho e já tá todo mundo exorbitantemente forte, como acontece com... vai ter aqui no Cabal MMOs mais antigos em geral. Qual foi um que eu fui jogar que era simplesmente injogável, porque meio que todo mundo já estava exorbitantemente forte, então nada mais fazia tanto sentido. Não era mais interessante começar o jogo. Isso acontece no Cabal no sentido de que hoje em dia o jogo já é tão focado nessa questão do endgame que a principal recomendação ao começar a jogar o jogo é compre um personagem, porque ao comprar um personagem você já começa no nível, olha só o bem, no Overlord 100, se não me engano, que mais uma vez você upa até o nível 200 nas quests para depois upar o Overlord, para depois upar o mítico. E enquanto isso você tem a asa também, mas ao comprar o personagem você já pula toda essa parte das quests, já pula pro Overlord máximo, então já começa no mítico, com a asa também bastante fortalecida. Então a principal recomendação já é pular direto para esse endgame. E acaba sendo uma questão que os jogos acabam só focando praticamente nesse endgame. O Path of Exile também, por exemplo, você tem uma progressão muito interessante durante o jogo, né? Você farma bem legal durante o jogo. Eu acho que durante as missões mesmo você acaba conseguindo muito mais coisa do que no endgame em si, a não ser quando você chega no endgame, por assim dizer. Mas agora os jogos têm trabalhado de modo que o endgame acaba sendo o início do jogo, de tão extenso que tem sido esse fim de jogo, entre muitas aspas. Porque ao finalizar as quests você realmente, aí sim você de fato começa a jogar o jogo, né? A jogar o conteúdo do jogo, que é chato pra quem vai estar iniciando, porque mostra que o jogo em si deixa de ser interessante porque o foco é só realmente acabar e começar a fazer as outras coisas. Tá. Então é isso, tem acontecido isso com o Cabal. Simplesmente meio que deve comprar um personagem para evitar alguns anos de grind, né? E com anos eu digo de fato alguns anos mesmo. Cai não, meu querido. Para começar
o endgame. E aí vai ter o early endgame, o início do endgame, qual você vai estar fazendo isso aqui que eu tô fazendo, que é farmando besteirinha mais simples. Vai ter o meio do endgame, né, que você vai estar já farmando no nível médio lá entre o pessoal. E o finzão do finzão de jogo, que é quando você realmente vai estar forte nos farms finais. Bom, então é isso. Eu gosto de quando os jogos trabalham o jogo em si antes do fim. De modo que apresente as mecânicas, que apresente o jogo de fato. E com o endgame meio. Particularmente não sou tão fã de endgame, porque acaba se tornando essa questão exorbitantemente repetitiva, né? Enquanto no jogo, até o nível 200, por exemplo, você vai estar evoluindo, vai estar vendo as missões, vai estar vendo alguma coisa mudar. Já no endgame é basicamente puro grind, é puro farm. Ai, meu querido, morre não. No Path of Exile, o que que acontece? Na medida que você vai evoluindo, você vai desbloqueando novas magias, vai desbloqueando novos itens que você pode usar, né? Chega a determinado momento, se não me engano, lá pro, vamos dizer que nível 70 você finaliza as quests. Nível 80 você já pode usar todos os itens, quase todos os itens, né? Já pode meio que fazer tudo. Então resta esses ajustes pequenos que fazem pouquíssima diferença no seu personagem. Mas é isso, você vai acumulando esses pequenos ajustes até chegar a um ponto em que seu personagem vai estar exorbitantemente forte. Mas você não tem a noção de diferença do teu personagem que você teria, por exemplo, nos níveis iniciais. Você não vai ter um acompanhamento da história, de alguma coisa. Acho que era isso que eu tinha a dizer. Eu gosto quando os jogos focam no early game bem completo. Essa experiência atual de endgame, de puro grind e os jogos praticamente te empurrarem para começar o jogo já nesse endgame, para você focar só de fato no endgame, na ação repetitiva, pode ficar sendo chato, mas permite que, inclusive foi o que me incentivou aqui, né, a estar criando conteúdo. Afinal, se não fosse isso, eu ia estar aqui só vendo o númerozinho subir na tela e rezando para aparecer meu nome aqui. Quando canto o nome, significa que alguém dropou alguma coisa legal. Mais ou menos, acho que deixa menos chato. Essa questão de estar aqui falando, de estar fazendo alguma coisa enquanto fazer alguma coisa enquanto joga, né? É ótimo. Como vocês viram, sempre o mesmo esquema aqui. Mata os bichinhos, mata o boss. Aqui não tem nem bichinho, é só o boss. Mas ao mesmo tempo que é chato, você fica naquela... Olha só, você fica naquela expectativa, né? Algum momento pode ser eu, porque... Ah, digo a ser eu aqui, apareceu o nome, cantar o nome na tela, né? Ao mesmo tempo em que é chato essa questão da repetição, traz uma sensação muito legal quando você consegue de fato fazer algum drop, fazer alguma coisa que simplesmente é satisfatório. Você sente que teve algum progresso de fato. Bom, vou estar terminando mais essa daqui, vou estar formando mais algumas depois, né? Mas por hora eu vou estar só finalizando essa daqui. Quebrando aqui os itenzinhos. Possivelmente elaborando alguma coisa depois para trazer um próximo vídeo. Na verdade já tenho inclusive o tema que eu gostaria de trabalhar a respeito, né? Que é um dos livros, um livro super interessante para a área de game design, que é do Jesse Shell, o The Art of Game Design. E quando for vir trazer esse vídeo, talvez eu me esforce um pouquinho mais, crie um roteirinho, vá dar uma pesquisada nesse livro que é sensacional. Com isso eu digo, trazer... vocês vão ver no vídeo, tem bastante conteúdo já separado para ele. Mas por hoje era isso. Era essa ideia de... Desliguei o cérebro aqui em relação à questão motora do corpo, estar fazendo minhas ações repetitivas, porque eu cheguei num endgame do jogo onde basta fazer a mesma coisa de novo e de novo e de novo, na esperança de que venha alguma coisa interessante. O RN Jesus me conceda um extensor de slot altíssimo que vai vir nesse baú, viram só? Não foi o caso. Resta nos tentar de novo.
Espero que tenham gostado. Peço para que, por favor, deixem aí nos comentários, né, a experiência de vocês com endgames em relação a... Ai. Bom, eu não sou exorbitantemente tanque, eu sou um arqueiro e tudo mais, mas ainda assim, isso é o que eu quero dizer com personagens do fim do endgame. Tomei simplesmente hit kill aqui de uma skill que nem é tão forte assim. Acontece. Ótimo jeito de finalizar o vídeo. Novamente, espero que tenham gostado. Por favor, deixem aí nos comentários a experiência de vocês em relação ao endgame, com os jogos modernos, o que vocês acham que poderiam mudar. Como vocês preferem, né? Se preferem essa questão do grind infinito, torcendo pra vir alguma coisa, ou se há alguma outra forma mais interessante de se trabalhar esse endgame, se vocês preferem ele trabalhado de forma que exija um pouco mais dos jogadores, né, das várias classes. Ó, só eu tô com alguma quest disso aqui. Ah, tô mesmo. Que exija de fato a questão dos jogadores se dedicarem a entender sobre o jogo, de modo a pegar uma classe que acha mais interessante, ver o que é de fato necessário para sua equipe e jogar em equipe mesmo, ou se prefere essa questão do jogador solo, que consegue meio que fazer todo o conteúdo do jogo e permite que você pegue a classe que achar mais divertido. Perfeito, então ficamos por aqui e até a próxima.